Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e ao canal chamado Despertar, os canais que ajudam você a questionar esta realidade manipulada. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos em todo o Brasil, no Norte, no Nordeste, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil que você se encontre. Muito obrigado pela sua atenção, seja você sempre muito bem-vindo. Aos nossos amigos de Moçambique, nossos amigos de Angola, nossos amigos irmãos e guerreiros em Portugal, aquela força sempre, nossos amigos que se encontram espalhados dentro do continente europeu, nos países da Europa, você que se encontra nos países da Europa que nos ouve, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua atenção. Nossos amigos na China, nossos amigos na Austrália, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, nossos amigos na Índia, nossos amigos nos Estados Unidos, no México, no Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, onde quer que você se encontre, em qualquer lugar deste planeta, ou se você estiver numa nave espacial, se você estiver numa outra dimensão, se você estiver num outro planeta assistindo, seja você muito bem-vindo, é uma honra, é um prazer falar para você. Quero agradecer os nossos amigos que nos ajudam, mandam ajudas para nós. Muito obrigado pelas ajudas de vocês em meu nome, em nome de Fabiano e de nossa família. E gratidão pelas ajudas mesmo do fundo do coração. E generalizando a tudo e a todos, eu quero agradecer por você nos doar a sua atenção, que é algo maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Estou eu aqui, está a Fabiana aqui de frente a mim, né, trabalhando. Mande um abraço para os nossos amigos, Fabiana. Beijo, pessoal. Fabiana está aqui na luta aqui. E nós estamos aqui para estar, como esses dias, né, num bate-papo descontraído, num bate-papo gostoso, amigável. Nós estamos aí debatendo nossas ideias, não é verdade? E eu queria já começar esse bate-papo com você, né, lhe perguntando qual é... Deixa eu só baixar aqui... Qual é a verdade verdadeira? Qual é a sua verdade? Existe uma verdade absoluta? Aonde ela está? Aonde ela se encontra? Parece que a humanidade busca uma verdade desde que ela se entende por gente ou por humanidade, não é verdade? Então, eu fico observando aí, né, a busca da verdade, né? Eu quero saber a verdade. Eu tenho que saber a verdade para que eu tenha, como eu posso dizer, uma escapatória, uma salvação, para que eu consiga ser salvo ou me libertar. Eu preciso de encontrar esta verdade. Mas aonde que a bendita verdade se encontra? É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Então eu fico vendo todos buscando uma verdade, em muitos casos, absoluta. Hoje se tornou algo mais flexível, né? Hoje o pessoal já não impõe aquela verdade absoluta. O pessoal já diz, você tem que buscar a sua verdade. Já flexibilizou algo mais. Se você for reparar, cada grupo, os indivíduos conclamam terem a verdade, né? Geralmente muitos grupos conclamam ter a verdade baseada numa suposta adoração ou louvor a algum tipo de ser que eles conclamam ser um ser superior. No caso do cristianismo, né, o cristianismo ele afirma ser a única salvação de toda a humanidade, em todas as eras, em todo o tempo, na face da terra, não é verdade? Então, o cristianismo mesmo, né, tem a frase daquele Cristo bíblico. Se você quer conhecer algo muito mais amplo, assista o vídeo no Chamados a Despertar, no Marcelo Marins Consciência Cósmica, o Cristo Cósmico, para você abrir a sua mente. Mas temos o Cristo bíblico, um personagem fictício, fantasiado, criado, né, que carrega simplesmente a frase: eis que eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ninguém neste planeta que tenha encarnado ou vivido conseguirá chegar ao Pai, ou seja, a glória, né?
se não for somente pelos ensinamentos do Cristo da Bíblia. Então é aquele negócio, né? O cristão se baseia no que está escrito ali de um personagem, né? Que ninguém pôde constatar. Simplesmente crer numa escrita ou nas tintas, nas palavras de um livro. Então é aquilo que vem passando-se de eras e eras e eras e eras, né? Então tem a frase, eis que eu sou a única verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Uma frase extremamente carregada de um ego gigantesco, de um orgulho cósmico, né? Universal, do universo. Então, o cristianismo, ele conclama ter a verdade absoluta, que é a pregação e ensinamento de Cristo. Não, ninguém na terra, nem judeus, nem muçulmanos, nem espiritualistas, ninguém nos moldes do cristianismo pode ser salvo se não for somente por Jesus. Então, todo mundo está condenado porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Então, não existem os outros. Todos estão errados. Assim foi proferido, diz lá, escrito, né, essa frase. Que eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Se você for para o lado do judaísmo, os judeus já não reconhecem Jesus como um ser, poderemos chamar Salvador, né? Um carpinteiro, foi um homem, para eles um profeta, alguém que profetizou, fez ensinamentos, mas ele não está ao nível, ele não está no gabarito, ele não está gabaritado para ser Salvador. Ele é muito pequeno ainda. Ele é muito inferior e insignificante perante o Salvador que o judaísmo espera. Então o judaísmo tem uma outra verdade. Eles esperam um Salvador vindo dos céus em glória. Então percebe-se que o Salvador, ou o ser pela qual eles buscam e mantêm como verdade, é diferente do cristianismo, que se baseia em quem? Que se baseia no Jesus bíblico. E o judaísmo é o Adonai deles, aquele que virá em glória. Então Jesus, para eles, não tem cacife para ser, digamos, Salvador. É uma outra verdade. Temos, por exemplo, o islamismo, né? O Islã, que tem o profeta Maomé. Então, destaca tudinho o cristianismo. Você exclui o cristianismo. Hoje, o Islã é a religião maior que existe no nosso planeta. É a que mais cresce, é a que mais está se tornando mais forte, né? Eu creio que em questão de algumas décadas, o Islã irá colocar o cristianismo como minoria, né? Teve aquela invasão dos imigrantes, não foi invasão, abriram as portas, os imigrantes entraram na Europa, e a Europa daqui uns 20 anos é toda Islã, não tem mais cristianismo algum na Europa, acreditem. Então o Islã, eles têm ali o Maomé, né, com o Alá deles, que é o ser superior, supremo, na qual é a verdade deles, eles cultuam essa verdade. Então vocês vão perceber, vocês vão ver que são verdades diferentes, aonde grupos se fecham e colocam um ser como ser superior e ali seguem esse ser. E nós temos grupos espiritualistas, aonde certas pessoas vêm. Temos, por exemplo, o budismo, né? Alguns dizem que não é uma religião, é um conceito, mas é sim uma religião. O budismo, o taoísmo, tudo é religião. Tudo é religião. E o que acontece? Tem ali suas regras, seus ensinamentos, né? Porque a palavra religião ela se tornou muito pesada, muito densa. Então algumas pessoas não gostam de utilizar essa palavra, então utilizam conceito. Então o que acontece? Eles fazem o quê, né? Temos o hinduísmo, né? Também sempre pessoas que se dividem em grupos ou células para
cultuar ou louvar algum ser, algo superior a eles, né? Porque o ser humano nunca se coloca numa posição de capacidade, ele sempre se coloca numa condição de mediocridade ou inferioridade, aonde ele é escravo e dependente de seres maiores. Entendeu mais ou menos como funciona? Temos grupos, né? Grupos aonde sempre vão conclamar algum ser, seja um ser feminino ou através do estudo de um livro criado pela mente de um homem ou de um grupo em especial que teve um propósito para criar aquele grupo com aquelas regras. E o que acontece? Os humanos abraçam como suas verdades, e não só essas religiões que eu posso dizer tradicionais, que são mais antigas, hoje cada vez mais se aparecem religiões, né, onde conclamam ter a verdade, seja através de um livro, onde esse livro cultua um Deus divino, um ser divino, ou uma virgem, né, uma virgem divina. Ou seja, você vai perceber que os grupos se fecham, é sempre a mesma coisa. O modo operacional dos seres espirituais é sempre a mesma coisa. Ele se fecha, né, em grupos, e esse grupo tem que adorar algo e se colocar inferior a algo. O modo operacional é para todos, desde o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o espiritualismo e por aí vai. Vocês vão perceber que são grupos defendendo uma verdade, que, ora, a verdade de um pode ser agora, mas futuramente ele pode mudar a sua verdade por um outro ensinamento ou um outro dogma. Então percebe que esse negócio de buscar a verdade é relativo. É relativo conforme a sua conveniência. Conforme a sua conveniência. E o que eu quero debater com vocês nesse bate-papo, que hoje, com tudo que eu tenho aprendido e vivido na minha vida, eu falo para vocês que não existe a verdade. Essa verdade, ela é inexistente. Não existe uma verdade, e muito menos absoluta. Não existe uma verdade. Existem pontos de vista diferentes uns dos outros, aonde alguns, por experiências, por vivências, se identificam mais uns com os outros. Entenderam? Por exemplo, eu sou uma pessoa que, como vocês, entramos para um caminho onde não tem mais como voltar. Ou, por exemplo, tem como você voltar a ser religioso? Pode até ter, né? Dependendo do o quão você passou da fronteira aonde você começou a enxergar um universo mais amplo. Porque se você tem fagulhas de religiosidade dentro de você, é fácil você voltar para qualquer religião. Isso é fácil. Mas tem pessoas que passam por experiências, tem pessoas que veem espíritos desde criança, como a mim, tem pessoas que passam por experiências com seres dimensionais, tem pessoas que veem seres alienígenas, isso é muito comum. Então tem pessoas que têm outros tipos de experiências, outros tipos de contatos, onde elas não ficam mergulhadas em quê? Mergulhadas dentro de um ensinamento que está escrito dentro de um livro, em folhas, né? Com tintas impressas em palavras em tintas, onde ali tem o que? Uma doutrinação. Doutrinação. O que é doutrinar? É você pegar um ser humano, estipular regras e conceitos nele. Olha, você vai, para ser certo, você tem que ser assim. Caso você não seja assim, você não se molde assim, você está errado. Então nós temos aí, hoje em dia, eu fico vendo, né, uma briga que existe no mundo, seja nas brigas religiosas, seja também hoje nesse chamado despertar de consciência cósmica,
em tudo, né? Até mesmo entre os supostos despertos, aonde conclamam ter mais a verdade ou o conhecimento da verdade do que os outros. E eu digo para você, o Marcelo Marins, ele tem a verdade? Ele sabe da verdade absoluta? O que você acha? Claro que não. Porque não existe uma verdade, não existe uma verdade absoluta. Isso é uma ilusão. Desde todas as religiões onde as pessoas se fecham mentalmente em núcleos e ali se tornam escravos espirituais de dogmas, ensinamentos e doutrinas. Então o que eu quero passar para você é o seguinte: o meu modo de enxergar as coisas. Eu tenho lido muito os e-mails de relatos e desde já eu vou dizer para vocês, eu não respondo Messenger de Facebook. Por favor, não mandam, porque não terão respostas. Os e-mails, eu não respondo e-mail para ninguém. O e-mail a sua resposta poderá vir através de um tema de um vídeo. E muito menos, meus amigos, eu não tenho, digamos, para contar com convívio público o WhatsApp. Então, para falar com o Marcelo, você vai falar apenas pelo e-mail que está nas descrições dos vídeos, tanto no Chamados a Despertar, quanto no Marcelo Marins Consciência Cósmica, tem a descrição do e-mail de relatos, que é o contato direto comigo para eu ouvir você. Então, não tenha esperanças, porque eu não respondo, viu? Então, se você quer que eu ouça você, é somente no e-mail de relatos. Fora isso, eu não tenho contato com as pessoas. Eu me mantenho numa forma privada. Sou eu aqui e vocês aí. E nós mantemos uma harmonia, tá certo? Então eu fico vendo no e-mail de relatos, eu fico vendo nos meios quedas de braço, né? Quedas de braço mesmo ali, parecendo aqueles campeonatos de queda de braço. Os religiosos tradicionais é comum eles defenderem lá a verdade exclusiva deles. O cristianismo, o judaísmo, nós temos também o Islã e tantas outras religiões, né? O hinduísta, o budismo, embora eles tenham um tipo de aproximação ou abordagem um pouco mais diferenciada, mas é religião sim. E nós temos as religiões da nova era, nós temos as religiões modernas, né? E aparece aí virgem para tudo quanto é lado, virgem disso, santo daquilo, e grupos vão reformulando, né, as suas religiões ou a sua forma de louvar e ter a sua crença. Porque o que podemos dizer de verdade é um conceito que você aplica sobre você conforme a sua conveniência. Aquilo que for conveniente para você. Então eu digo para você, no meu ponto de vista, por exemplo, eu tenho as minhas experiências desde criança. Fui eu que vi os espíritos, fui eu que conversei com os espíritos, depois eu tive contato com seres dimensionais que eu não conseguia entender, que são os seres da dimensão do espelho. Depois eu tive contato com seres alienígenas que eu nem acreditava que daquela forma existissem. Então isso é a minha realidade, é a minha verdade. Por quê? Porque como eu vivencio, eu vejo, eu experimento emoções, eu experimento sensações, isso é a minha verdade, porque eu consigo constatar e aprender com isso. A verdade, por exemplo, da Fabiana, um exemplo, é algo baseado muito em cima da minha, porém nós vivemos já 18 anos juntos, então muita coisa que eu passo, ela passa junto. Nós somos assim, unha em carne, né? Eu e Fabiana temos uma cumplicidade total. Então o que eu passo, ela passa. Mas a Fabiana, ela também tem um ponto de vista dela. O Marcelo, não é assim, o Marcelo falou e passa a régua e assina. É assim, Fabiana? Não. A Fabiana, ela tem o ponto de vista dela. Porque a Fabiana é um ser independente de mim, com sua própria inteligência, com sua própria, que eu posso dizer, percepção, né? Então, assim, nós
vivemos um universo. O que que eu faço? O que que o Marcelo faz para vocês? Quando eu comecei a passar por tudo isso, chegou um certo momento que eu falava muitas coisas que, por exemplo, o Fabiano ficava assim, poxa, né, seria tão legal se um dia você pudesse compartilhar essas coisas para as pessoas. Porque acredito que muitas pessoas vão se identificar com o seu ponto de vista. Porque creio que muitas dessas terão vivenciado ou tido experiências iguais à sua, idênticas à sua. Então seria legal você levar uma segunda opinião, um segundo ponto de vista para que elas pudessem analisar. Seria muito interessante, Marcelo. Minha mãe, quando há alguns anos atrás, ela falava assim, olha meu filho, você passa por tantas experiências, um dia, quem sabe você não vá ajudar outras pessoas que vão se identificar com aquilo que você vive, com aquilo que você aprende. E quem sabe esses conhecimentos não vão enriquecer, ajudar outras pessoas a enriquecer os conhecimentos delas. Levando o quê? Levando uma análise a mais. Então é isso que eu tenho feito ao longo da minha vida. Entendeu? O que simplesmente eu faço? Eu não sou um ufólogo. Eu não sou ufólogo, eu não pesquiso ufologia, eu não falo de ufologia, eu não sou ufólogo, eu não sou um pesquisador, eu não faço pesquisas, nas minhas pesquisas, na busca da minha verdade, não. Eu simplesmente vivo a minha vida. Ela acontece experiências desde os meus 7 anos de idade, dos 7 para os 8 anos de idade. Eu passo por experiências, vou vivenciando essas experiências e vou aprendendo com elas no meu modo de vida. Então hoje eu tenho 40 anos de idade, já não sou mais um garoto, sou um senhor, né? Já entrei naquela classe de ser chamado como senhor. E assim, por ser mais velho e 40 anos de vivência no meio dessa mediunidade toda, eu pude aprender e perceber e ver certas coisas que, no caso, talvez outras pessoas não consigam ainda. Eu estava conversando com a minha mãe ontem no telefone, né? E a minha mãe, a gente debatendo, falando coisas, ela falou assim, poxa, engraçado, né? Desde que você era pequenininho, você não gosta de se misturar às pessoas. Você é muito antissocial. O seu espírito é antissocial, que não tem noção. Porque eu sou muito reservado. Isso aí, eu não sou de frequentar casas de vizinhos. Fabiana é idêntica a mim. Por isso, nós damos tão certo. Por isso, nosso casamento é um casamento que dura. Porque, na realidade, eu não sou de frequentar casa de vizinhos. Não gosto das pessoas aqui frequentarem minha casa. Eu acho que é cada macaco no seu galho, cada um no seu canto, cada vivência, cada família na sua. Então esse negócio de intimidades eu nunca gostei desde pequeno. Então eu sempre fui muito reservado. Minha mãe disse que eu sou antissocial desde criança. Minha mãe falando, brincando, pô, desde que você era pequenininho, Marcelo. Você não gostava de se misturar nem com crianças. Você gostava de ficar na sua, no seu canto. Aí eu comprava caderno de desenho, comprava lápis de cor, canetinha, e você ficava na mesa ali, fazendo os seus desenhos, desenhando as suas coisas que você gostava, porque você não gostava de ficar enturmando com ninguém. E foi assim na minha adolescência, né? Tentei em alguns casos me enturmar, mas eu não conseguia me manter. Algo sempre estava ruim, estava com mal-estar, não era legal, eu estava infeliz e eu não conseguia conviver com as pessoas. E sempre foi assim, eu sempre fui na minha, né? Tanto que minha mãe sempre diz, olha, desde que você era pequenininho, você não gostava de misturar com nada. Tanto que eu vivia te dando lápis de cor e caderno de desenho pra você desenhar, porque você era na sua, que você não gostava de se enturmar direito, nem com seus primos direito. Você era muito na sua. E eu fui vendo você crescendo, criança sendo assim, sendo um adolescente assim, sendo um adulto assim, e eu encontrei alguém praticamente idêntico a mim, que é a Fabiana.
Então a gente é idêntico. Então assim, nós somos pessoas que nós desde sempre nós vivemos na nossa vida para nós e ensinamos nossos filhos a serem assim. Então eu sempre tive esse estilo de vida, é uma coisa que vem comigo, nasceu comigo, é do meu espírito. Isso é o meu espírito que vem antes de lá, né? Então assim, aonde eu falo para você, então o que eu afirmo para você, não existe uma verdade absoluta, né? Algumas pessoas, por exemplo, eu falo a minha verdade, porque a minha verdade é construída nas minhas experiências, como você tem experiências. Nós temos amigos que têm experiências num nível mais básico, num nível mais, digamos que, um nível de um sonho lúcido. Nós temos amigos que têm experiências um pouquinho mais fortes, que é contato com espíritos e energias. Temos amigos que têm um contato um pouquinho mais acima, que é contato com seres espirituais, seres de outras dimensões. E temos amigos que têm contato com seres extraterrestres, ETs, que entram em naves e viajam, saem fora do planeta. Então, assim, tem certas horas que a verdade do Marcelo ela é difícil demais para certas pessoas suportar. Então, assim, tem certas pessoas que se encantam, né? Oh, que legal, o assunto é maravilhoso, é muito encantador, mas chega no momento que a pessoa fala, poxa, tá demais pra mim. Por quê? A verdade que o Marcelo, a dele, ele fala, tá muito aquém da minha capacidade ainda de absorção. Então é aonde eu falo para você, não existe nenhum desperto, não existe, né, ninguém que esteja acima. Essa palavra desperto, para mim, eu já falei isso em outros vídeos, ela é pejorativa, é uma palavra que eu detesto e eu abomino, porque na realidade somos seres cósmicos de lugares diferentes. Temos aqui reptilianos, draconianos, temos canídeos, felinos, greys, insetoides e uma vasta variedade de seres cósmicos, cada qual com o seu nível e com a sua individualidade de percepção, captação e percepção. A percepção que um Draco tem, ela é diferente de um reptiliano. O reptiliano ele tem a sua percepção em particular. O insetoide ele tem uma outra percepção particular, também como a dos canídeos, dos felinos e tantos outros. Então as pessoas têm a sua percepção. Por exemplo, vamos simplificar o máximo possível. A percepção, por exemplo, um exemplo do cristão, ela é diferente do judeu, como é diferente da percepção de quem? Do Islã, porque cada um tem um ponto de vista pela qual ela se identifica. Só que as religiões, elas são assim, elas são mais brandas porque as pessoas podem mudar, né? Tem pessoas que são cristãs, depois de cristãos elas podem virar judias, ou depois podem virar muçulmanos, ou podem virar budistas, ou hinduístas, né? E por aí vai. Então, assim, é uma coisa mutável de mutação, ou de mudança, né? Mutação vem de mudança, que você pode mudar. E assim também na realidade, com o que nós chamamos aí de verdade absoluta, que eu acho isso uma grande infantilidade, eu acho isso uma grande imaturidade, né? Às vezes eu fico vendo até as pessoas nos posts do meu Facebook, né? Ah, obrigado por nos mostrar a verdade, né? Ah, obrigado por nos trazer a verdade. Eu estou trazendo o meu ponto de vista, baseado nas minhas experiências. Algumas pessoas se identificam muito porque elas vivem vidas quase similares à minha, mudando o nome da cidade, da casa, mudando o nome dos parentes, mas certas pessoas se veem muito no meu tipo de vida, né? Mas o que o Marcelo traz é uma percepção de realidade de um ser de origem, né, de essência draconiana. Então, a verdade absoluta, ela não existe. Não existe a verdade. Existe as percepções que nós somos capazes de perceber e de absorver. Tanto que tem pessoas, por exemplo, que
me acompanhavam, gostavam da forma de eu falar, gostavam da forma de eu transmitir as mensagens. Foram vindo mais vídeos, mais conteúdos, eu trazendo, me sentindo mais à vontade, me sentindo, digamos, mais seguro de trazer certas informações, e algumas pessoas simplesmente abandonaram, digamos, o barco e foram tocar suas vidas, porque ali a condição de percepção e absorção delas não conseguiu mais absorver aquilo pela qual eu falava. Então, assim, certas coisas para elas a capacidade de absorção não conseguia acompanhar. Enquanto para algumas outras pessoas o que falam para mim, fala, pô, o que você fala para mim é muito comum. Não tem novidade nenhuma, isso já estava dentro de mim. Eu apenas precisava de uma confirmação, e você nos trouxe uma confirmação daquilo que nós já sabíamos, mas porém não tínhamos certeza. Então você nos confirmou. Então é assim que funciona. Então as coisas que eu falo, certas pessoas, eu falo assim, vou trazer uma informação bombástica. As pessoas assistem e falam, era isso? Era isso que era bombástico? Pô, eu já sabia, Marcelo. Eu só precisava de alguém confirmar, saber que uma outra pessoa tinha o mesmo conhecimento, a mesma opinião, ou a mesma percepção do que eu, para mim ver que eu não estou sozinho, porque isso aí eu já sabia. Então vocês percebem como funcionam as coisas? Então, assim, o que eu, por exemplo, eu aconselho as pessoas, né, que se dizem estar buscando a sua verdade? Em primeiro lugar, devemos ter humildade. Humildade em reconhecermos que não somos melhores e nem superiores a ninguém. Todos somos seres humanos que estamos aprisionados neste mundo, pessoal. Por exemplo, eu não sou deste mundo. Eu não pertenço a esse planeta. Eu sou de um outro planeta. Mas estou aqui aprisionado como todos vocês. Então nós temos o quê? Nós temos que entender que é com muita humildade, nunca nos colocando acima de ninguém. Nós não somos superiores. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é superior do que ninguém, né? Todo mundo tem a sua percepção, a capacidade de percepção. Eu tenho a capacidade de percepção de um Draco, porque é a minha essência, a minha origem. Mas um ser reptiliano, ou um ser de qualquer outra, seja origem ou essência, tem percepções diferentes. E nós devemos, de uma certa forma, respeitar a todos. Respeitar a todos, jamais devemos... Para vocês terem uma noção, vocês não veem eu xingando, eu criticando, por exemplo, o Jesus Cristo bíblico. Quando eu falo Chaz, né? Que é Chaz, né? Em nome de Chaz, porque eu tenho respeito, entendeu? Jesus Cristo bíblico, eu jamais uso palavras pejorativas, né? O maldito Cristo bíblico, aquele maldito, isso não pode. Entendeu? Nem mesmo o dragão vermelho Jeová, tem algumas pessoas que falam, Jeovás, aquele idiota, eu odeio Jeová, eu odeio Anu, né? O maldito seja Jeová. Esse tipo de coisa ressoa uma certa energia, não das pessoas, mas dos seres. Então vocês vão perceber, quando eu falo Chaz, em nome de Chaz, eu não estou citando, por exemplo, em nome de Jesus, porque na realidade esse nome tem um peso astral, esse nome tem um peso energético muito grandioso, né? Eu não falo mal dos judeus, eu não falo mal do Islã, eu não falo mal de ninguém. Eu falo mal de um conceito mental que existe na mente dos humanos chamado religiosidade. E ela não tem vamos supor, um rótulo específico. A religiosidade é uma condição psicológica que o ser humano possui de se sentir o quê? Dependente de algum ser do mundo invisível que ele pode chamar de divindade. Então, é essa condição de religiosidade que eu combato. Porque, na realidade, você não pode se achar superior.
de forma nenhuma a ninguém, porque na realidade, se partir você no meio e partir a todos, todos estão cheios de bosta. Todos estão cheios de fezes. Então ninguém é melhor do que ninguém. As pessoas têm o quê? Têm que respeitar como eu posso dizer, opinião das outras pessoas. Embora às vezes nós exaltamos, sim. Somos humanos, somos fracos, somos falhos e somos muitas vezes influenciados. Isso acontece com todo mundo, sem tirar qualquer pessoa neste planeta. E isso acontece mesmo com todo mundo aqui. Mas nós devemos nos esforçar. Nós devemos seguir o nosso caminho, devemos buscar o nosso aprendizado apropriado para nós. O aprendizado que foi o quê? Criado dentro de nós para nós aprendermos a entender com as nossas percepções das nossas experiências. Entendeu? Então, o Marcelo tem a verdade absoluta? Não. Eu tenho o conhecimento, o aprendizado que eu carrego, que veio comigo, que eu venho aprendendo, por exemplo, numa carga de 40 anos já de idade. Ah, mas porque você foi muito diferente, você pôde ver espíritos desde cedo, depois você teve contato com esses seres dimensionais da dimensão do espelho, depois você viu o ET. Gente, isso é o que mais tem aí. É o que mais comum, são pessoas ter contato com seres dimensionais, com alienígenas. Eu não sou o bam exclusivo disso, não. Eu não sou a exceção. Eu sou uma pessoa comum que vive nesse planeta como todos os outros. Só que algumas estão aprisionadas no conceito mental de religiosidade, de religião, e elas não vão para frente no entendimento delas. Elas vivem confusas porque elas estão ludibriadas. Então, onde eu falo para você, existe a verdade absoluta? Não é dentro de um livro, não é dentro de um grupo, seja num grupo tradicional como as religiões tradicionais, não é dentro de um grupo, digamos, de uma religião moderna, não. O que poderíamos chamar de verdade ou percepção de realidade, isso é individual. Isso é de cada um. O Marcelo, ele tem a percepção dele. O que eu passo apenas nos canais, pela qual são os meus canais, é as minhas experiências. Jamais conclamei ser o dono da verdade. Isso não existe em nenhum vídeo, em nenhum lugar, eu conclamando ser o dono absoluto da verdade. Eu apenas compartilho minhas experiências e nada mais. Como tantas outras pessoas compartilham as experiências delas, as vivências delas, é algo particular que simplesmente eu compartilho para as pessoas, como tantos outros o fazem. Agora, não sei se vocês se lembram quando eu disse, muitas vezes eu disse nos vídeos, se você coloca as minhas verdades ou as minhas percepções como a sua verdade absoluta, você está sendo de uma certa forma, com a sua vida, você está sendo uma pessoa descuidada, Você está sendo uma pessoa que você deixa de ver, sentir a sua própria realidade e passa a viver a realidade dos outros. Dos outros. Você não pode colocar a realidade de outros sendo a sua. Você pode pegar conhecimentos adquiridos por uma outra pessoa com as experiências delas, aquelas que ressoam com você, você vai e aproveita o máximo do conhecimento que ela, de uma certa forma, pôde aprender. Então você faz o quê? Você, cata o que ela tem de melhor. Porque todo mundo tem defeito. Vocês acham que eu não tenho defeito? Que isso?
Eu sou um cara hiperdefeituoso. Hiperdefeituoso e às vezes insuportável. Tenho mau humor. Eu sou um cara mal-humorado às vezes. Às vezes eu não quero nem papo. Às vezes eu acordo como se eu tivesse... Não quero papo com ninguém, tô na minha. Então eu tenho os meus momentos de estar bem, de estar mal, como todo mundo. Como todo mundo. Então a gente faz o quê? Eu passo as minhas experiências para aqueles que possam pegar. Assim como vocês passam suas experiências para mim nos e-mails de relatos, aonde eu pego o que vocês têm também. É uma troca. Eu dou, né? E também recebo em troca de vocês com seus relatos, quando vocês contam as suas histórias e suas experiências. É assim que funciona. Para quê? Para que você, né, através da sua percepção, você venha a aprender cada vez mais e mais. É por isso que eu não me misturo com outros canais. É por isso que eu não faço hangouts com ninguém. É por isso que eu faço a minha linha individual. O que é a minha linha individual? É eu falar no meu canal minhas experiências, que para uns são tops demais, para outros é loucura, é insanidade, para outros é uma coisa comum, porque eles vivenciam igual a mim, então é uma coisa bem comum para eles, né? Então eu simplesmente falo, pessoal, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Olha, eu passo por isso assim, 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 assado. Minhas respostas para tais experiências são essas, essas e essas e essas. Ninguém vai me mudar, ninguém vai me contestar, porque quem quer me contestar não viu o que eu vi com os meus próprios olhos. Então ela vai querer implantar as suas conveniências ou suas verdades em cima de mim, tentando de alguma forma me doutrinar. Então querem me doutrinar. Não. Assim não. Entendeu? Aí se torna uma queda de braço. É um querendo doutrinar o outro. Então eu sou aquele cara que vai, aparece, fala. E quem quiser ouvir, quem quiser falar, peraí, nossa, era isso que eu precisava de ouvir para uma experiência que eu tive. Era isso daí. Falou a mesma coisa. Beleza. Tá tranquilo. Tá sussa, né? Sucesso. Porque quando você começa a abrir um bate-papo de debate, algumas pessoas vão querer implantar os seus conceitos, as suas verdades em cima das outras. E isso se chama processo de doutrinação. Você vai querer doutrinar outra pessoa para aceitar e viver conforme as suas conveniências. Aí ninguém progride, ninguém vai para lado nenhum. Entenderam? Então eu falo para você, não existe uma verdade. Ninguém, nem o Marcelo, ninguém é detentor de verdade, porque verdade, nós vivemos numa mentira gigantesca. Nós nem sabemos o que vem a ser verdade, porque tudo que nós vivemos é uma grande mentira. Então, aonde nós estamos, não existe verdade. A verdade está aqui, ó, dentro de você, mas é o que eu falo, já falei nos 10 vídeos, para buscar essa verdade, não basta você dizer, busque a verdade dentro de você. É aonde eu aproveito para dar algumas dicas para mostrar como eu encontrei certas respostas num mundo cheio de experiências malucas e loucas, e eu consegui achar as minhas respostas através de alguns meios. Então, eu simplesmente compartilho para as pessoas aquilo que eu aprendi. Para se servir para alguém, utilize à vontade. Então vocês entenderam o que é o conceito de verdade
que vem desde os tempos antigos, se você for analisar, você vai perceber que existe algo, né, que podemos dizer aí, que quer enganar e ludibriar a humanidade há tempos. Então, o que podemos dizer, o meu aprendizado de vivência, através das minhas experiências, na qual eu compartilho humildemente com todas as pessoas e faço do mais bom coração para que aqueles que consigam usufruir dessas mensagens assim o façam, para, de uma certa forma, trazer uma paz mental que em nenhuma religião, em nenhum grupo, em nenhum livro, pessoas buscando há décadas jamais conseguiram. Entendeu? Então, meus amigos, eu falo do fundo do coração para vocês, tá bom? Não existe a verdade, ela nunca existiu. A nossa realidade, nosso mundo é uma mentira. Não falamos assim direto que aqui é uma fantasia. Nós vivemos num universo, digamos, o universo eu falo dentro dessa dimensão holográfica, é um holograma extraterrestre avançadíssimo. As religiões, né, as religiões é uma das maiores ferramentas para o quê? Para separar, desunir os humanos, colocando cada um dentro de uma cela, dentro de uma doutrinação e um conceito, e cada um defendendo que a sua cela é mais verdadeira do que a do outro. E nunca essas celas vão ser abertas. E mesmo que se abrir as celas e eles saírem para fora, eles nunca vão se unir para combater aquele que esconde a verdadeira verdade, que está numa outra realidade e não pertence a esse mundo. Porque estão desunidos, foram criados para ser desunidos. Aí ficam desunidos e aí o que acontece? Escravidão eterna. E ninguém consegue se libertar. Então é isso que acontece. Então, eu digo para você, humildade em primeiro lugar. Somos todos iguais. Neste planeta não tem ninguém melhor ou superior a qualquer um outro. Todos somos iguais e estamos, digamos, no mesmo barco. Alguns com alguns aprendizados e experiências diferentes uns dos outros. Tá certo? Meus amigos, foi uma honra falar para vocês. Foi uma honra conversar com vocês. Eu quis expor para vocês mediante o que eu tenho lido nos meus posts. Eu tenho lido muito nos posts do Facebook. Eu tenho lido muito nos e-mails de relatos. Eu percebo isso e isso não pode continuar. Porque as pessoas não podem, de forma nenhuma, achar que existe uma verdade. A verdade está dentro de cada um, mas porém eu procuro, dentro dos vídeos, dar ferramentas para as pessoas pesquisarem por si sós. Lembra que eu falei para vocês que depois daquele vídeo da limpeza do cômodo, muitas pessoas me procuraram nos e-mails de relatos me oferecendo dinheiro, me oferecendo passagem de avião. Eu praticamente nunca viajei de avião e nem tenho interesse. Me ofereceram passagem de avião, mais uma boa quantidade de dinheiro para ir no seu estabelecimento comercial ou na sua casa. Eu recebi várias propostas financeiras para que eu fosse lá e fizesse. Só que aí é onde eu falo, a pessoa tem que entender que, por exemplo, as coisas dela, a energia dela tem mais poder sobre as coisas dela do que qualquer outra pessoa, até do que eu. Então eu não aceito esse tipo de coisa. Porque na realidade é você quem tem que fazer. Então é você que tem que pôr em prática tudo aquilo que eu tenho dito, como mostrar para vocês uma ferramenta para vocês seguirem em frente. Porque vai chegar o dia, e não está muito longe de que eu não vou estar mais aqui e aí. Como é que faz? Você tem que ser forte e maduro para seguir em frente. Não é de hoje que eu falo que um dia eu vou parar. E vocês têm o quê? Que continuar as vidas de vocês. Ah, mas o grupo dos chamados a despertar vai acabar. Grupo? Grupo de chamados a despertar? Ah, eu não queria esse grupo, não. Não tô sabendo, não, se tem esse grupo. Ah, o grupo do Consciência Cósmica. Grupo?
Ou o grupo do Marcelo. Ué, será que eu tô igual ao corno? Será que eu sou o último a saber? As coisas acontecem e eu sou o último a saber? Então eu digo para vocês, ó. Há 11 anos atrás, a minha vida teve uma mudança monstruosa. Eu e Fabiana juntos. Porque a gente tá há 18 anos juntos. Então, a gente vem vivendo isso. O trabalho tem só 2 anos. Se você pegar aí, 11 anos menos 2 dá 9. Imagina, 9 anos onde nós não seguíamos canais, nós não líamos livros na época da igreja, mas nós não líamos livros de despertar, não seguimos canais nenhum, a gente vivia buscando dentro das nossas experiências. E o dia que eu não estiver mais na internet, que vai acontecer, vocês têm que seguir a vida de vocês sozinhos. Ah, mas o grupo acabou, eu perdi o ânimo, me desanimei. Isso é religião, é religiosidade, é apego a outras pessoas, é apego a grupos. Então você não está indo para lugar nenhum, você não está crescendo espiritualmente, mentalmente, consciencialmente para lado nenhum. Porque se você é uma pessoa que precisa de uma outra para você se manter em algo que você diz que é a sua verdade, então você não está aprendendo nada. A jornada é solitária. Eu aprendi isso desde que eu vim para este mundo. Conversando com a minha mãe, ela disse, olha, desde pequenininho, desde que você era gente, você era bem, entendi que você era gente, você não gostava nem de conviver com crianças, você sempre foi muito, ela ri, né, minha mãe leva na gozação, você sempre foi muito antissocial, como nunca vi ninguém mais antissocial do que você é você e pronto e nada mais, entenderam? Então é assim que nós devemos seguir nosso caminho, meus queridos, porque caso contrário, nós seremos dependentes de algo externo. E algo externo não pode ser mais importante e mais forte para nós do que o nosso eu interior. O nosso eu que está dentro de nós. Entenderam? Então, assim, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer, foi uma honra falar com todos vocês. Vocês são seres maravilhosos. Vocês são seres únicos, vocês são seres que pertencem aos mais variados cantos da galáxia e do universo. Vocês sabem disso. Vocês são filhos das estrelas, filhos do universo, todo mundo neste planeta. Cada qual com a sua lucidez e o seu despertar, digamos, para uma nova realidade, mas todos somos iguais. Todos aqui são iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Tá bom? Muita paz e muita luz a todos vocês. Que o universo conspire sempre a favor de vocês. Deixem um joinha de vocês para ajudar os canais. Muito obrigado por tudo. Gratidão pela honra de poder falar com você no YouTube, no Marcelo Marins Consciência Cósmica, como chamados a despertar. Seja de manhã, tarde, noite, madrugada, sempre é um prazer, é uma honra. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Muita paz e muita luz. Tchau, tchau.